Boa noite, paz esteja com todos. Estamos dando início ao nosso terceiro elo da campanha de oração, a qual nós estamos aliançados nesse propósito até sexta-feira, para que nós venhamos receber as bênçãos dos céus e da terra e para que sejamos muito abençoados da parte de Deus. Que Deus possa nos abençoar poderosamente nessa noite e que a graça dele se manifeste sobre a minha vida, sobre a tua vida, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo, amém? Já está a Gisele, a Suzane, a Catiúcia, a minha amiga Érica. Que Deus venha abençoar a todos nessa noite. Que a graça de Deus seja sobre a nossa vida. A Ellen, a Marlene Soares lá em Rondon do Pará. Vendo? Já estou decorando o lugar de vocês. A Adélia, minha amiga Adélia lá em Marabá. Que Deus abençoe a tua vida também. Que o Senhor venha abençoar a Érica Casanova também, pastor Adriano, seus filhos Érica e Adriano, que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês, abençoando, guardando e protegendo o seu lar, sua casa, sua família e todos que fazem parte. Está conosco também a Lia Assunção lá na França, que Deus abençoe a Lia, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, Lia, te dando saúde, te dando longevidade e que você possa contemplar por muitos e muitos anos de vida a glória de Deus sobre a tua vida, amém? A Glauciane lá no Jobim também, a Karine Leitão lá em Fortaleza, que Deus abençoe a Karine e o Renan, esse casal que tem nos acompanhado durante anos já nesse período aí que nós estamos de oração, de live para a glória de Deus, amém? E vocês, como é que vocês estão? Como foi o dia de vocês? Vocês estão bem? Glória a Deus. Está sem som aqui no Instagram? Só me confirma. Amém. Não está ouvindo? Só um momento. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. E agora? Tá com som? Tá sem som? Como é que está agora? Só confirma aí. Amém? Glória a Deus. Só me confirma aqui no Facebook, tá? A gente está testando aqui os microfones. Está sem áudio ainda? Glória a Deus. Então vamos lá. Boa noite para quem ainda não dei boa noite. Mas que a paz de Cristo esteja no nosso coração, reinando em cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. E que a honra, a glória do Senhor esteja sobre a nossa vida, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. E agora? Como é que está? Já está com som ou ainda continua sem som? Amém? Só estou aqui tentando resolver o Instagram para a gente dar início, amém? Alguém confirma aqui se ainda está sem som? Glória a Deus, amém. Então vamos lá orar. Nossa terceira noite, hoje nós vamos estar consagrando o suco de uva. Tá? E se eu não lembrar, amanhã vai ser sal grosso. Desde já prepara o sal grosso para amanhã. E eu te recomendo essa semana a consagrar todos os elementos, porque todo final de ano a gente limpa a nossa casa com esse sal grosso, com esse óleo ungido e com não só com sal grosso, óleo ungido, mas com suco de uva também, tá? Então consagra esses elementos para que no dia 31 você possa estar limpando aí a tua casa, fazendo uma limpeza especial aí com esses elementos que estão sendo consagrados aqui na semana de oração. Ah, pastora, ontem eu não consegui o óleo, eu não tinha o óleo. Pastora, a senhora esqueceu ontem de falar que hoje era o suco de uva, tá? Amanhã é o sal grosso, tá? Então, para quem não adquiriu nem o óleo, nem o suco de uva, prepara amanhã, que aí a gente ora pelos 3 elementos amanhã novamente, para que você possa estar fazendo essa limpeza espiritual aí na tua casa, como é que eu posso dizer? Limpando mesmo de toda energia negativa, de toda inveja, olho gordo, e que a gente possa estar limpando dia 31 a nossa casa, amém? E quem quiser tomar um banho também é bom, eu sempre recomendo, e que a gente possa limpar a nossa casa realmente de todo olho gordo, inveja, de tudo aquilo que não vem de Deus, amém? Nós vamos orar a Deus por esse elo, por essa noite,
por mais uma campanha que nós estamos aqui realizando, por mais uma noite de oração que nós estamos aqui aliançados nesse propósito. Amém? Obrigada, dona Lúcia Moreira. Deus abençoe. Tá conosco já a dona Lúcia Moreira. Eu já havia falado o nome Actéria Brasil lá na França também. A Jéssica Lobato, a Suzane, a Érica Casanova. Tá conosco já um bom número de pessoas expressiva para que a gente possa começar a nossa live. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas fecha teus olhos, coloca a mão sobre a altura do teu coração e pede para o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite por meio da palavra, que Ele possa trazer palavra de conhecimento para a tua vida nesta noite, que a graça de Deus venha se manifestar sobre você e que o Senhor venha te abençoar ricamente, poderosamente e infinitamente, muito mais daquilo que você está esperando. Eu creio que nessa noite o Senhor tem bênçãos para liberar para mim e para você, bênçãos sem medidas, sabe? Eu estava orando e eu estava pedindo a Deus que me desse uma palavra para compartilhar nessa noite e que Deus possa desde já te abençoar. E eu já quero liberar uma palavra profética para você. Antes que o ano acabe, tem pessoas aqui que vão estar testemunhando. Antes que o ano acabe, tem pessoas que vão testemunhar a graça de Deus sobre a tua vida. E eu quero falar de bênção financeira. Tem pessoas aqui, viu, Suzuki? Viu, Gisele? Sandra, tem pessoas aqui que vão receber da parte de Deus a bênção financeira. Deus vai providenciar para algumas pessoas que aqui estão um extra, né? Eu posso dizer assim, um extra, algo muito especial. Deus vai estar te entregando para a glória de Deus, amém? Mas vamos louvar a Deus com alegria, vamos orar, agradecer por esta noite a qual nós estamos aqui, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por mais uma noite que estamos aqui aliançados nesse propósito, a qual nós estamos pedindo, Senhor, as bênçãos dos céus e da terra. O Senhor é o dono da prata, o Senhor é dono do ouro, o Senhor é dono de toda a riqueza e glória. Então, Senhor, nessa noite nós te pedimos que Tu venha trazer sobre as nossas vidas as bênçãos dos céus e da terra, sacudida, recalcada, transbordante. Que o Senhor, antes que o ano acabe, o Senhor venha surpreender teus filhos, derramando sobre eles a provisão que é necessária. Não venha faltar nada, Senhor. Aquele que está com desejo no coração de comprar um móvel novo, uma geladeira nova, um fogão novo, um guarda-roupa novo. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, dá recursos além daquilo que eles estão esperando, imaginando, e que eles possam infinitamente dar glória a Deus, porque o Senhor vai prover. Tem gente aqui que vai receber uma quantia que vai dar para comprar aquilo que você está desejando há tempo, tá? E quando eu estava orando, eu via você comprando sofá novo, eu via pessoas comprando guarda-roupa novo, cama nova, tá? O Senhor vai renovar alguns móveis de alguma casa nessa noite aqui. Então você que está com a tua geladeira velha aí, pode comprar, que o Senhor se responsabiliza em te ajudar a pagar, tá bom? Basta você crer e tomar posse em nome de Jesus. Para você que está precisando aí trocar de fogão, geladeira, cama, toma posse dessa palavra. Toma posse, porque eu vejo Deus te abençoando, e a bênção que Ele vai te dar é para que você compre algo que deseja ao teu coração, amém? Glória a Deus. Mas vamos para a palavra de Deus. Eu quero ler com você hoje livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e demais companheiros na prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se do cárceres a todos. Amém? Amados, essa passagem aqui do Atos, livro de Atos, capítulo 16, vem contando a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles estavam pregando, eles estavam evangelizando, e nessa caminhada que eles estavam ali orando, eles libertaram uma jovem do espírito do engano. E essa jovem, ela dava muito lucro para os seus senhores, porque os seus senhores, eles ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado
Tem muita gente que anda atrás de palavra de revelação, que vai aonde revela. Cuidado com isso. Eu não estou fazendo apologia e nem estou dizendo que Deus não deu dom e talento para que pessoas venham revelar e falar. Eu mesmo, quando o Senhor quer me usar, Ele usa. Mas não é todo dia e nem toda hora. Então eu não posso dar palavras que vêm da boca, que vêm do meu coração para você. Tem que ser de Deus, tem que ser do Espírito de Deus. Então, essa jovem, os seus donos ganhavam muito dinheiro com ela, porque ela usava do espírito do engano, o espírito da adivinhação. E a palavra vem dizendo que Paulo e Silas a libertaram. Libertaram essa jovem desse espírito. Só que os seus pretores, os seus donos, ficaram revoltados. E eles ali aprisionaram, condenaram, julgaram Paulo e Silas. Eles foram açoitados em praça pública, apanharam, não só apanharam e não só foram açoitados, como eles também foram levados ao cárcere. E a palavra vem dizer que nesse cárcere, Paulo e Silas estavam acorrentados, algemados, presos pelos seus pés. E eles estavam louvando, adorando, cantando ao Senhor. Porque a palavra vem dizendo que eles louvavam e adoravam o Senhor. Eles poderiam ter se revoltado, se rebelado e ter dito: olha Deus, nós estávamos fazendo a tua obra, nós estávamos pregando a tua palavra e nós fomos presos, olha onde nós estamos. Amado, tenha cuidado, pare de reclamar, porque quanto mais a gente reclama, mais longe do milagre a gente fica, da bênção que Ele tem para mim, para a tua vida. Entenda que aqui era a volta de meia-noite, eles estavam louvando, adorando, e eu creio que eles estavam sentindo muitas dores, porque eles foram totalmente açoitados em praça pública. E nós sabemos que o açoite daquela época, o chicote que açoitava esse povo, todos eles tinham como uma laminazinha na ponta, que cada chicotada que dava era um corte que ficava aonde pegava o chicote. Então eles estavam ali adorando, louvando o Senhor de todo o seu coração, cantando. E os outros presos, eles estavam o quê? Escutando, eles estavam também adorando. Só que a palavra vem dizer que por volta de meia-noite, ali houve um terremoto. E os alicerces daquela prisão, as portas se abriram e todos permaneceram ali. Tanto é que o carcereiro, quando ele sabe, ele se desespera e tenta tirar a própria vida, achando que eles haviam fugido. Só que Paulo fala para ele não fazer isso. E aí a palavra de Deus diz que ele pergunta no versículo 30, ele diz assim: depois de trazer para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você tem essa vontade de ser salvo tu e a tua casa? Porque até o próprio Josué, ele fala nessa frase: eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para que a minha e a tua casa sirvam ao Senhor, ele está dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só que o que eu quero falar nesta noite é a respeito de adorar a Deus quando Deus nos responde, ser grato a Deus mesmo estando dentro de um presídio, chicoteado, amarrado, preso. A palavra de Deus diz que eles foram açoitados, eles apanharam, estavam presos por estarem fazendo a obra de Deus, libertando uma mulher do espírito do engano. E a palavra vem dizer para mim e para você que em todos os dias, nós aprendemos isso na segunda-feira em 1 Tessalonicenses, se eu acho que não me engano, 5,18, que ele vem falando: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus. Então, coração grato deve ser a minha, o meu e o teu. Tem que ser uma realidade minha e sua, porque nós conhecemos a Deus. E todos os dias, nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que Ele vai fazer. E a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 29, versículo 13, diz: agora, pois, o nosso Deus, graça nos damos, e clamamos e louvamos e glorificamos o seu nome. Então, olha só o que Paulo e Silas estavam fazendo. Mesmo açoitados, mesmo com dor, eles estavam o quê?
orando, louvando e adorando, é o que está escrito em Coríntios. Que eles, mesmo em meio à dor, eles estavam adorando, louvando ao Senhor. E a palavra vem dizer que por meio da adoração, o louvor, ele quebra barreiras. O louvor, ele quebra as muralhas. E quem adora, quem tem uma vida com Deus, deve adorar sempre. Porque o louvor nos capacita a gente receber o melhor de Deus. Então, se você está passando por uma guerra, se você está passando por um vale, por uma luta, eu quero te dizer nesta noite, louve ao Senhor. Faça o que Paulo e Silas estavam fazendo. Eles estavam louvando, adorando, cantando, exaltando o nome do Senhor. E veio um terremoto e as cadeias se quebraram. Eu e você precisamos entender que nós vamos vencer guerras e batalhas quando nós começarmos a adorar o Senhor. Louve a Deus a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus diz no Salmo 150, versos 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Quando você começa a louvar, quando você começa a adorar, quando você começa a glorificar, o inimigo vai ter que bater em retirada, porque ele não consegue lançar os dardos dele na tua mente, porque você começa a adorar o Senhor, louvando, adorando. Então eu quero te dizer, se você está passando por uma guerra, se você está passando por uma luta, comece a louvar a Deus. Louve. Louve a tempo e fora de tempo, porque o louvor, ele quebra as cadeias. O louvor, ele rompe as muralhas. O louvor te tira da prova. E aí é necessário que nós venhamos que louvar e adorar o Senhor. Eu vou te dar um exemplo disso lá no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 49. A palavra vem contando a história de um homem cego, filho de Timeu, Bartimeu, que teve seus olhos arrancados, porque naquela época o Império Romano assume e toma tudo. E o pai de Bartimeu, Timeu, se revolta contra o Império Romano. Ele é morto, ele é assassinado, e o seu filho Bartimeu teve seus olhos arrancados. E muitos foram mutilados para servir de algoz, para que não se levantasse nem se rebelasse contra o Império Romano. Só que Bartimeu era cego, mendigo e vivia sentado à beira do caminho. Mas a palavra de Deus vem dizer que quando ele ouve um burburinho que Jesus passaria por ali, ele começou o quê? Clamar. Ele começou a gritar e gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram que ele se calasse, mas Bartimeu não se calou. E a palavra vem dizer que ele clamou e clamou mais alto. Ele poderia ter parado, ele poderia ter desistido, ele poderia ter se calado quando mandaram que ele se calasse. Mas ele louvou, adorou e clamou ao Senhor mais alto. E você? Você está precisando de um milagre? Antes que o ano acabe, faz uma manhã de louvor e adoração. Adore o Senhor, cante ao Senhor, faça uma manhã de oração, põe aí 10 louvores, canta 10 louvores, tu vai ver muralhas caírem, elos se romperem, você vai ver corrente. Você que está passando, eu estou te dando uma direção aqui dada pelo Espírito Santo. Se você está passando por um momento de prova e você está precisando de um milagre, separa aí os 10 louvores, canta, ora, canta e ora, e você vai ver as muralhas cair. Foi isso que Bartimeu fez. Ele não se calou. A palavra de Deus diz que ele orou, clamou e ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele clamou, ele adorou e gritou mais alto pela misericórdia de Deus. Não importa as circunstâncias que você está passando, não importa o momento que você está vivendo, não importa a guerra que você está enfrentando. Eu quero te dizer nesta noite: louve, adore ao Senhor. Pega lá na harpa corinho de fogo, pega na harpa corinho de sangue e começa a cantar, louvar e adorar o Senhor, e você vai ver as muralhas caírem. Eu vou te dar outro exemplo também na Bíblia. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 1, havia uma mulher que clamou ao Senhor com plenas suas lágrimas. Ela não conseguia mais nem falar, ela estava tão amargurada que não saía nada da sua boca a não ser o seu choro. E a palavra vem dizer que essa mulher chamada Ana,
Ana, ela estava totalmente oprimida, deprimida pelo insulto da Penina. Por que a Penina entra? A palavra vem dizendo que Ana era casada com Eucana. Eucana amava Ana, porém Ana era estéril, não gerava. E aí, naquela época, era lei para que tivesse a descendência, para que desse continuidade ao nome e à família. Eles, por lei, eram permitidos casar com outra mulher para gerar filhos. E aí Penina, ela entra na história. Penina gerava e Ana não gerava, era estéril. E aí Penina começou a ter muitos filhos e começou a humilhar a Ana. A Ana descia para adorar. A Ana foi adorar o Senhor. Ela foi clamar ao Senhor. E a palavra vem dizer que ali o profeta Eli até a comparou com uma embriagada. Mas Ana estava orando ao Senhor. Eu quero dizer para você, se você não tem mais palavras, se você não consegue mais orar, se você já se cansou, se você está enfadigado, você não consegue mais falar, declarar, ora, chora na presença do Senhor, porque Ele entende até os teus gemidos inexprimíveis. Eu quero te dizer que Ana adorou o Senhor, louvou ao Senhor, glorificou o nome do Senhor, e a palavra vem dizer que o Senhor a abençoou Ana. Ela foi mãe do profeta Samuel. Ela entrega aquele menino no templo e ele se tornou o juiz, profeta. Ele se tornou o maior juiz e o maior profeta que a história já teve em toda a história. E Ana não teve só Samuel. Deus abriu a madre de Ana. Quando Ana orou, quando Ana clamou, quando Ana foi aos pés do Senhor. Deus, Ele entrega o melhor para você quando você adora, quando você louva. Suporta o tempo da adversidade. Não desista, prostra-se diante do Senhor e vença essa guerra, vença essa batalha, louvando e adorando e clamando ao Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra que nós lemos fala de Paulo e Silas, que também é uma história que tem dois personagens, e os personagens principais, Paulo e Silas, dois homens corajosos que cantavam, que adoravam ao Senhor, mesmo sendo açoitados, mesmo sendo lançados numa prisão, mesmo eles estando ali presos, eles estavam dando glória a Deus, eles estavam louvando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Amados, só quem tem um coração grato adora o Senhor aonde quer que esteja. Não importa se é um presídio, uma prisão, não importa o ambiente que você está. Você pode até estar dentro de uma fornalha. Você pode até estar dentro de uma fornalha como estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles estavam louvando, adorando ao Senhor. Você pode até estar dentro da cova dos leões, mas o Senhor é contigo. A muralha de Jericó vai cair se você clamar. Você vai ver o mar se abrir para você passar. O Jordão se abre para aquele que ora, para aquele que adora, para aquele que clama. Você pode estar numa prisão, você pode estar numa caverna, você pode estar na fornalha, você pode estar na cova dos leões, pode ter o mar para você atravessar, uma muralha para você derrubar. Eu quero te dizer, somente adore, louve, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele é digno de poder e de toda adoração. Eu quero te falar que sempre quando eles iam para a batalha, na frente da Arca da Aliança, e os levitas cantando, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Você pode até estar passando por uma luta, mas não pare de adorar, não pare de clamar, não pare de adorar. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Eu já dei várias vezes meu testemunho aqui nessa live, são anos e anos fazendo essa campanha. Quando eu passei por uma guerra espiritual muito grande, que eu já estava enfadigada, eu já não conseguia mais orar. Quando a minha filha entrou na Universidade Federal do Pará, eu quero te dizer que quase o inimigo leva a minha filha para a questão das músicas seculares, e eu comecei a adorar, comecei a clamar, e aí o Senhor, eu pedi um sinal para Deus, e todas as vezes que ela estava em perigo, o Senhor me dava um sinal, e eu cantava, e foi assim que eu venci essa guerra, e eu cantava, quem estava em guerra era eu, saqueando
o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. E todas as vezes que o inimigo se aproximava, o Senhor me avisava e eu cantava e Deus dava livramento. Eu quero dizer que se foi para mim, é para você também. Peça para Deus um louvor, peça para Deus essa semana um louvor para você cantar, adorar. E aí o Senhor só me deu vitória naquele lugar. Aquele lugar que o inimigo havia preparado desonra, naquele lugar que o inimigo havia preparado um desfecho, o Senhor foi lá e por meio do louvor, da oração e da oração, o Senhor desfez. Eu quero te dizer que no versículo 24 que lemos de Paulo e Silas, a palavra vem dizer que eles estavam presos pelos seus pés estavam amarrados, eles não podiam se mover. Imagine a dor que Paulo e Silas estavam sentindo por causa do açoite, mas por volta de meia-noite, eles estavam adorando, cantando, louvando, eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando. A palavra de Deus diz que eles estavam adorando, louvando, glorificando, exaltando, mesmo na prisão, eles estavam gratos a Deus, porque eles estavam o quê? Ali cantando, louvando, adorando ao Senhor. Eles tinham motivos para estar reclamando, eles tinham motivos para estar murmurando, eles tinham motivos para desistir, eles tinham motivo para parar, mas a palavra vem dizer que eles estavam o quê? Louvando, adorando. Até porque o salmista, Salmo 150, versos 6, como eu falei para você, todo ser que respira, louve ao Senhor. Ele estava orando, louvando e adorando o Senhor, mesmo dentro de uma cadeia. Ali dentro daquele presídio, eles estavam o quê? Louvando e exaltando o nome do Senhor. E você nessa guerra? E você nesse momento que você está passando? Você está reclamando, murmurando, ou você está adorando, louvando e confiando, esperando no Senhor? Eu gosto muito do Salmo 37, que as palavras-chave do Salmo 37 é entrega, confia, descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Como é que você está esperando no Senhor? Você está reclamando, murmurando, ou você está adorando, louvando e exaltando o nome dEle? Não tem como ser vencedor se você estiver murmurando e reclamando. E ali, amado, aconteceu algo inédito, algo inesperado acontece naquele lugar. A palavra vem nos dizer que, o versículo 26, que de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão e abriram todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Você já imaginou o que é isso? Eles só estavam cantando, adorando, e a palavra vem dizer que algo inédito aconteceu naquele lugar. As cadeias se quebraram, as portas se abriram, e aqueles que estavam presos, amarrados, açoitados, presos pelas correntes, pelos cadeados, todos eles se abriram. Eles foram soltos, houve um terremoto. É interessante que você já prestou atenção que todo terremoto, quando acontece um terremoto, existe uma catástrofe. É um terremoto, ele deixa a cidade totalmente destruída. Só que esse terremoto aqui, que aconteceu, o teto não caiu na cabeça dele, as paredes não caíram, não se danificou nada, não se destruiu nada. A única coisa que esse terremoto fez foi abrir as portas e quebrar os cadeados. Eu quero te dizer, se você está vivendo o natural, se você está vivendo uma vida ordinária, Deus quer fazer você viver o extraordinário de Deus. Ele quer fazer você sair daquilo que é natural para você viver o sobrenatural de Deus. Entenda que não existe um terremoto desse sentido, mas Deus faz, porque Deus, ele faz acontecer o sobrenatural. Aquilo que eu não posso, aquilo que você não pode, ele pode, e ele pode fazer do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Você pode viver o sobrenatural. Declara assim: eu vou viver o sobrenatural de Deus. Declare isso, que você vai largar, você vai deixar de viver essa vida ordinária. E o que é uma vida ordinária? Essa vida que você está levando de sofrimento, de dor, de angústia, decepção, frustração. Deus não quer que você viva uma vida ordinária, não. Deus quer que você viva uma vida extraordinária. É o que Ele tem para mim e para você, o sobrenatural. Paulo e Silas, eles eram judeus, eles eram cristãos.
Eles além de ser cristãos, eles eram romanos. Homens que cantavam, mesmo em sofrimento, mesmo em meio a tanta dor, eles estavam o quê? Cantando, adorando ao Senhor. Eles não estavam ali, como é que eu posso dizer para você, alegres? Com certeza não. O cenário era de dor, mas eles estavam o quê? Cantando, louvando, adorando. E o que eu aprendo com isso? O que eu e você aprendemos com tudo isso? A palavra de Deus diz que todo sofrimento, ele gera uma alegria, porque a alegria produz o crescimento. Então esse vale, essa luta que você está passando, não é para você morrer, não é para você se acabar, não é para você ser derrotado nem fracassado, mas é para você se alegrar, porque esse vale que você está passando é você entrando num processo de aprendizado, você entrando num processo de amadurecimento, para que você venha a crescer diante da proposta de Deus para a tua vida, para que você saia daquilo que é natural e você viva o sobrenatural. Então é propósito de Deus. A palavra vem dizer lá em João capítulo 16, se eu não me engano, versículo 20, a palavra vem dizendo: na verdade vos digo que vos chamareis, vos chorareis e vos lamentareis, e o medo se alegrará, vos entrarei triste, mas a vossa tristeza se voltará e se transformará em alegria. Olha só o Senhor falando conosco aqui, Lerri, no capítulo 16, versículo 20, que nós podemos até estar chorando, que nós podemos até estar lamentando. Se o mundo nos alegrará, e se você está triste, o Senhor transforma essa tristeza em alegria. Então, quanto maior o choro, quanto maior a luta, diga assim: maior vai ser a minha vitória. Declaro, o choro pode durar uma noite. Você pode até ter chorado, mas a alegria do Senhor, ela vem no amanhecer. Declaro, a alegria do Senhor é a minha força. Deixa eu falar algo de Deus para você. Homens que cantam na prisão são homens e mulheres que, mesmo estando presos, são livres. Porque quem canta na prisão? Paulo e Silas, os seus corpos poderiam até estar moídos, chicoteados, doendo, poderia até estar amarrado, algemado, poderia até estar preso, mas eles estavam livres, porque homens e mulheres que cantam e adoram o Senhor na prisão são homens que são livres, livres da alma, livres em meio à dor. Paulo e Silas era assim que eles estavam. Homens e mulheres que cantam meia-noite. Olha só, a palavra de Deus diz que eles estavam o quê? Cantando, louvando meia-noite. Homens e mulheres que cantam meia-noite, 1 hora, 2 horas, são cidadãos dos céus. Sabe por quê? Porque lá no céu não haverá noite. Não fazem parte dessa terra. Eles são o quê? Cidadão do céu. Eles entenderam que eles são cidadão do céu e que eles estavam cantando meia-noite. Não importa se era dia, se era noite. Lá no céu não terá noite, não haverá noite, não haverá dor, não haverá sofrimento. Lá no céu não haverá noite. Por isso o homem e a mulher que louva a Deus na madrugada já entendeu que eles não são dessa terra, mas que eles são do céu, cidadão do céu. Eu quero falar para você, ali houve um terremoto, e o terremoto sempre vem, o terremoto sempre vem, vem a luta, vem a guerra, vem a adversidade, vem o problema, sempre vai vir um terremoto, mas eu quero declarar para você, não perca o foco, não perca o seu foco, assim como Bartimeu não perdeu o seu foco. Assim como Ana não deixou de adorar, mesmo estando amargurada, ela continuou clamando ao Senhor. Eu quero te dizer nesta noite, continue orando, continue clamando, continue adorando o Senhor, porque as portas vão se abrir. Tem portas se abrindo para mim e para você. Tem portas que irão se abrir. As prisões irão romper.
Somente seja grato pelo que Ele te trouxe, pelo que Ele é, pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele está fazendo na minha vida e na tua vida. Eu quero te declarar nessa noite que portas estão abertas para você. E não são portas pequenas, não. O Senhor está dizendo que antes que o ano acabe, tem muito testemunho para ser dado. E você vai testemunhar o milagre de Deus sobre a tua vida. Pois muitos ficarão em prisões. Muitos ficaram em prisões do medo, da incerteza, da insegurança. Muitos foram parados. Muitos deixaram de viver o seu milagre porque ficaram em cadeias. Ficaram em prisões de medo, de incerteza, de insegurança, de aflições, de lutas. Eu quero te dizer nesta noite, diga assim comigo, o terremoto sempre vem. Declara isso, o terremoto sempre vem. Vem a luta, você vence um gigante, vem outro. Os gigantes sempre voltam. O terremoto sempre vem, mas sobreviva. Sobreviva, porque quem tem um coração grato, quem tem um coração que presta louvores ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode vir o macumbeiro, o feiticeiro, o agoureiro, pode bater tambor, pode botar o teu nome na encruzilhada, pode até botar o teu nome na boca do sapo, pode até fazer em ponto firmado, bruxaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, magia negra, mas quem adora ao Senhor, quem é grato ao Senhor, rompe as barreiras, rompe as portas, rompe as prisões, porque o Senhor é que abre. Dá um glória a Deus, porque é mais um terremoto que você vai passar, é mais um vale que você vai vencer, é mais uma dificuldade que você vai superar. O Senhor te diz nessa noite, o terremoto sempre vem, mas diga assim, eu vou sobreviver. Quem tem raiz sobrevive, só quem tem raiz sobrevive. Paulo, anos depois, ele também estava na prisão novamente. E ainda ele continuava grato a Deus, pois a sua graça, dizia Paulo, a minha graça te basta. Ele continuou orando, ele continuou cantando, porque nada cala a voz de um verdadeiro adorador. Olha, Paulo, ele foi preso novamente. E ele continuou o quê? Adorando, louvando ao Senhor, porque ele era grato a Deus. Ele cantava porque a prisão não importava para ele. Porque quando ele estava preso, a palavra de Deus diz que ele cantava, ele adorava, ele louvava ao Senhor. E se você tem o que agradecer, se você tem um coração grato a Deus, por tudo que ele fez, por tudo que ele é, e se você sobreviveu, está sobrevivendo, sobre todas essas lutas e está vivendo esse momento aqui de palavra que Deus está te dizendo nesta noite, que Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que te entrega, só glorifica ao Senhor, porque o Senhor hoje tem vitória para a minha vida e para a tua vida, tu crê? Então dá um glória a Deus aí bem alto e exalta e glorifica o nome do Senhor, porque é para Ele a honra, é para Ele a glória, é para Ele o louvor, é para Ele a nossa adoração. Tem um louvor, eu não sou muito boa de cantar não, por isso até eu tirei o louvor da live, porque eu ficava cantando e aí, né, tava sendo malhada aí por vocês, porque eu não canto nada, né, mas tem um louvor que diz assim, Deus não rejeita a oração, oração é alimento, nunca vi um justo sem resposta, por estar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá precisando louve, o teu louvor invade o céu. Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a adorar, comece a louvar, comece a adorar
ao Senhor. Comece a louvar o Senhor. Faça desse louvor essa semana de oração. Faça desse louvor o teu hino a cada manhã. Eu te desafio durante 7 dias tu cantar esse louvor. E aí você vai ver Deus indo na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, curando o que está enfermo, libertando o que está cativo, dando a provisão para o necessitado, salvando o que está perdido, entregando a bênção que está presa, entregando o milagre que você precisa. Então toma posse dessa palavra nessa noite e faz desse louvor a tua adoração. Baixa no teu celular, canta ele durante toda essa semana, durante 7 dias. Se você puder cantar, eu te digo, milagre vai acontecer. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Se tu crer, toma posse. Porque essa palavra é de Deus para o meu e teu coração. Que o Senhor nessa noite, Ele possa nos dar essa resposta. Esse milagre que você está tanto precisando. Mas para isso, seja grato a Deus. Viva o seu processo. Suporte, porque só vive o propósito quem suporta o processo. Esse vale, essa luta, essa dificuldade que você está enfrentando, passando, não é para você morrer, mas é amadurecimento. É para você crescer espiritualmente, para você amadurecer no propósito de Deus, naquilo que Ele tem para a tua vida. Faça que nem Bartimeu, que mandaram que ele se calasse, mas ele não se calou e clamou mais alto. Faça como Ana, que mesmo sem força para orar, para adorar, Deus ouviu os seus gemidos inexprimíveis e fez de uma estéril gerar não só o profeta Samuel, mas ela teve mais filhos. Faça como Paulo e Silas, açoitados com dor por ter feito a obra de Deus, por ter feito a vontade de Deus, mas que estava ali adorando, louvando. Só canta e vem o terremoto. E o terremoto, ele vai trazer a calmaria. Ele vai trazer a bênção que você precisa. Tu crê? Então toma posse e receba essa palavra. Toma posse dessa palavra e recebe em nome do Senhor Jesus. Catiúcia, eu vejo Deus quebrando uma grande muralha do teu caminho. Sabe quando você tem algo para viver e não acontece? Você gera expectativa, você se prepara, e não acontece. Sabe, o impedimento é como se tivesse uma grande muralha na tua frente. E o Senhor nessa noite está dizendo, louve, porque a muralha vai cair. Aquilo que é impedimento, aquilo que atrapalha, o Senhor tira hoje da tua noite. O Senhor tira nesta noite do teu caminho uma grande muralha que impede de você viver o propósito de Deus. Que impede você desfrutar daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável de Deus para a tua vida. Eu vejo Deus tirando muralhas do teu caminho. Toma posse e recebe. Vai fluir o teu caminho, diz o Senhor. Vai ter caminho novo para ti, porque a muralha, o impedimento, aquilo que não permitia, Deus está tirando nesta noite do teu caminho. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar e a tua família. Tudo que você vai fazer nunca acontece, nunca dá certo. Você chega perto e não flui, porque havia um impedimento, havia um bloqueio. E o Senhor tira nesta noite. Tiajô, que bom lhe ver por aqui. Que Deus abençoe seu ministério, Tiajô. E o Senhor está te dizendo, prepara a mala, porque 2026 Ele está preparando uma viagem para ti. Eu sei que você viaja muito, mas essa viagem vai ser diferenciada. Conta os dias, conta os meses, e não vai demorar muito. 2026 vai ser um ano de mala pronta para a senhora. Deus lhe levará em muitos lugares, mas haverá um lugar que o Senhor vai fazer uma grande obra na tua vida. Você vai lá para entregar, mas esse lugar vai ser para você receber. E essa viagem está programada para 2016, diz o Senhor. Prepara a mala, porque tu vai dar testemunho do que o Senhor está falando nesta noite para o teu ministério. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lia, Senhor, diz, acalma teu coração. Nesse novo amanhecer, porque já é dia aí na França, eu creio que já é amanhecer ou é madrugada, não sei. Mas o Senhor está dizendo que Ele toca na tua estrutura. E aquilo que precisa ser trocado, Ele troca. Aquilo que precisa ser sarado, Ele sara. Aquilo que precisa ser curado, Ele cura. E hoje Ele toca da planta dos pés, decanta rabanaia, da planta dos pés, o alto da tua cabeça.
e Ele te reverte com uma armadura, diz o Senhor. E que esse escudo que Ele te coloca nesta noite vai rebater todo o dardo inflamado do maligno, todo o dardo de enfermidade, diz o Senhor, já caiu por terra. Declara assim comigo, já caiu por terra toda a sequela, tudo que o inimigo armou, projetou contra a tua vida, assim diz o Senhor, não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Toma posse e dá um glória a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe a nossa noite ainda, qual nós temos. Nós vamos consagrar o suco de uva hoje. Pastora, a senhora não falou, realmente ontem eu esqueci. Mas quem faz já a semana de oração, já deixa preparado o sal, já deixa preparado o óleo, já deixa... Senhora abençoe, Vitória. Amém, glória a Deus, recebe mesmo. E amanhã nós vamos estar consagrando o sal ungido. Pastor, eu não preparei o suco de uva hoje. Prepara amanhã, por quê? Nós vamos amanhã finalizar uma oração ainda pelo óleo, pelo sal e pelo suco de uva. Para quê? Para que você vai botar o teu suco de uva na geladeira para ele não estragar. E você, dia 31, no Natal, de 24 para 25, dia 31, você vai estar limpando a tua casa. Você vai botar num balde o suco de uva, o óleo, o sal. Você vai botar e passar na tua casa, ungir a tua casa. Isso vai limpar e purificar de toda a energia negativa, de toda a inveja, todo o olho gordo. E Deus vai trazer bênção para o teu lar e para a tua casa. Amém? Vamos consagrar o suco de uva. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós consagramos agora esse suco de uva, meu Pai. Que ele não seja simplesmente só um suco de uva, mas que ele venha conter o teu sangue, sangue que purifica, que salva, que perdoa os pecados. Esse sangue, Senhor, que aonde vai, aonde o sangue de Jesus está, o mal tem que sair. E Pai, nós consagramos esse suco de uva para ungir a nossa casa, para limpar a nossa casa, para a virada de ano. Então, Deus, em nome de Jesus, nós ungimos e consagramos esse suco de uva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Toma posse, bebe um pouquinho desse suco. O primeiro a ser ungido é você. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orar, amados. Vamos finalizar, porque amanhã, quinta-feira, eu tenho um dia intenso. Eu tenho 4 cultos amanhã. E ainda tenho a quarto elo da semana de oração. Mas Deus é com a gente, Ele vai nos dar força. E nós vamos estar aqui para fazer a obra do papai. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por cura nesta noite. Eu vejo cistos, eu estou sentindo dores como se eu tivesse miomas. Eu quero orar por pessoas aqui que estão enfermas. Deus vai curar policisto, cisto, nódulos, gastrite, H. pylori, artrose. Essas doenças que eu não preciso dizer o nome delas, nem sou médico para estar falando. Basta que a palavra seja liberada de cura. O Senhor vai estar curando qualquer tipo de enfermidade que está alojada no seu corpo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra, Senhor, Isaías 53, diz que o Senhor já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e que pelas vossas pisaduras nós já fomos sarados, curados. Pai, nós declaramos nessa noite que sobre a nossa vida não há nenhum espírito de enfermidade, que não há nenhuma doença, porque o Senhor toca assim, nesta noite da planta dos pés, do alto da cabeça, e todo espírito de enfermidade alojado entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos, na corrente sanguínea, no sistema nervoso, sistema neurológico, cada órgão, cada célula desse corpo, meu Pai. Que os anjos do Senhor, ministradores de cura, estejam tocando agora. Eu repreendo qualquer enfermidade, qualquer tipo de doença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor venha curar, sarar e libertar de todo espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu também te rogo e peço nesta noite, que tu venha curar, sarar, libertar. Que tu venha, Senhor, quebrar as algemas, correntes, elos, flagelos, toda a cadeia, toda a prisão, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, todo espírito do vício,
Todo espírito do engano, da mentira, caia por terra, Senhor, nessa casa, nesta família. Pois nós declaramos, Senhor, nesta noite, que praga nenhuma, mal nenhum, dano nenhum vai atingir essa casa, essa família. Porque o Senhor dá ordem aos anjos ao respeito de cada um deles. Cerca, Senhor, essa casa com muralha de fogo. Cobre, Senhor, com teu manto e coloca teus anjos acampados, Pai, em cada compartimento, em cada porta dessa casa, desse lar. Cuida, Senhor, desta família, que mal nenhum venha atingi-los, mas que o Senhor venha abençoar, meu Pai, por todos eles. Pai, nós oramos agora por cada pedido, Senhor, dessa caixinha de oração. Aqui está o nome dos teus filhos. Aqui está os pedidos, Senhor, de cada um deles. E que o Senhor venha abençoar e contemplar. Que o Senhor venha trazer as bênçãos dos céus e da terra. Que cada pessoa aliançada nesse propósito, nessa aliança, venha ser contemplada pela tua benevolência, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Já estamos, Senhor, te agradecendo, porque tudo que nós te pedimos, o Senhor já o fez por nós. Nos dá uma noite em paz, o sono reparador, o sono do justo. O amanhecer, Senhor, do novo dia com novidade de vida. Abençoa a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Nos dá um sono reparador e que nós possamos ter um dia abençoado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém, eu tomo posse, eu recebo. Aperta o coraçãozinho aí, dá o teu amém, que Deus te abençoe, que essa palavra fique no teu coração, que você não desista, que você não pare porque está passando por uma luta, porque está enfrentando uma adversidade. Mas que nessa luta, que nessa batalha que você está passando, que você está enfrentando, o segredo, o mistério que Deus nos entrega nesta noite é louvar e adorar o Senhor. E você está desafiado há 7 dias cantando o louvor, como bem disse aqui da Cassiane, que você possa estar louvando, adorando e exaltando. Coraçãozinho também para a Lia. A Lia é um amor de pessoa, que Deus abençoe a Lia. A Lia faz um esforço para estar conosco, porque lá na França, eu creio que agora é madrugada, né, Lia? Mas ela está aqui, aliançada. A Lia é testemunho. Deus fez uma obra grandemente na vida da Lia de cura. E a Lia é grata a Deus por tudo que Ele fez. Por isso ela se esforça para estar com a gente aqui nessa madrugada, orando e adorando o Senhor. Que Deus abençoe a Sandra, a Karine Leitão, o Renan, a Catiúça, a Daléia Quadros e Marabá, o Estudo Mega Ré, eu acho que é em Rondon do Pará. A Rose, que está aqui hoje com a gente, tô assistindo a tua falta. A Cleia Paixão, a Cledinho, o Railson lá na... Ai, meu Deus. Meu Deus, eu esqueci. Lá no Marajó, como é o nome da cidade aí? Ai, Railson, me lembra aí. É tanto lugar, né, que a gente esquece até o nome. Lá no Marajó, que o Railson mora, eu esqueci o nome do lugar, mas tá valendo. Ele é sua esposa, a Eliene... a Débora Almeida, você, se eu não falei o teu nome, porque não está passando aqui agora, mas dá um glória a Deus, dá um aleluia, o Vitor lá do Jobim, isso, Jobim, Railson lá do Jobim, glória a Deus, que Deus abençoe, o povo do Jobim, o povo de Rondon, o povo de Marabá, o povo lá do Jobim, Vila dos Cabanos, Barcarena, França, Fortaleza, Santa Catarina, Jaqueline, Bragança, que Deus abençoe a todos. Vamos dormir e que Deus nos abençoe. E amanhã, prepara o sal grosso para nós estarmos consagrando a Glauciane. Tem uma galera aqui do Jobim, que foi mais aqui, Coracite, a Jô, o Vitor da Tapaué, né, Vitor? Que Deus abençoe a sua vida. A Érica, a Jéssica, que Deus abençoe. Que a paz de Cristo reine no meu e no teu coração, seu Nesildo, Dona Maria, a Luciléia, a Cleidinha, a Cleia. Vocês são tão queridos e os nomes que passaram aqui eu consegui falar. Mas que Deus abençoe. Fique na paz.